Bem-vindo ao nosso canal, aqui sempre temos uma história impactante. Antes de tudo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias impactantes. O vídeo de hoje conta a história chocante em que um marido levou a esposa traidora para um encontro com seu amante, que sumiu. Uma história de áudio triste e intrigante. À medida que o Natal se aproximava, uma época que geralmente me enche de alegria, me vi em uma situação complicada. A vida não tem sido gentil comigo. Apesar dos meus esforços para ser amável com os outros, alguns poderiam dizer, bem-vindo ao clube, meu amigo. Mas a situação se tornou verdadeiramente deprimente. Eu costumava pensar que a infidelidade era principalmente coisa de homem. Mas agora, vejo que as mulheres também são capazes disso. Não quero fazer generalizações amplas, mas estou falando da minha própria experiência. A situação se desenrolou de uma maneira que parecia que minha namorada não o suportava de jeito nenhum. Mas depois de instalar uma câmera escondida, a verdade se tornou clara. Ficou óbvio que quando eu ia trabalhar, ele entrava em meu apartamento e se envolvia com minha namorada. Esse cara costumava morar ao lado, mas foi preso e precisava de um lugar para ficar por algumas semanas. Eu sempre me perguntava por que estava sempre por perto de nós. Depois que o expulsei, ele começou a aparecer nos lugares onde estávamos. E eu me perguntava, quem estava contando a ele nossos paradeiros? Parecia que ele tinha algum tipo de rastreador GPS e estava nos vigiando constantemente. Mas eventualmente, a verdade veio à tona. Aconteceu numa manhã em que terminei meu banho e estava me arrumando para o trabalho. Minha namorada também estava tomando banho. De repente, seu telefone recebeu uma notificação de mensagem de texto. Em uma situação normal, eu não teria prestado muita atenção. Mas minha namorada tinha um telefone novo, e o toque era desconhecido. Verifiquei o remetente, e era o Patrick, meu antigo colega de quarto, que acabara de ser libertado da prisão. Nos tornamos amigos no ensino médio, quando ambos morávamos em Queens. Tínhamos muitas memórias e experiências compartilhadas. Patrick morou comigo por alguns meses antes de sua prisão, mas as coisas mudaram quando minha namorada se mudou. Depois que ele saiu, ele voltou e ficou conosco por mais 2 meses. Infelizmente tivemos um desentendimento e eu pedi que ele saísse. Inicialmente ele deveria ficar apenas 2 semanas, mas acabou se transformando em 2 meses, sendo quase $2.000 por um pequeno apartamento de 2 quartos em Nova York. Já era difícil. A falta de espaço pessoal dificultava a comunicação com minha namorada, pois ele estava no sofá da sala. Em janeiro planejamos assinar um novo contrato e mudar para um apartamento melhor e mais caro. No próximo mês, minha namorada poderia receber sua família e amigos sem constrangimento. É importante ressaltar que Patrick e minha namorada não tinham um relacionamento forte. Ela me apoiou quando pedi para ele sair. Eles se conheceram recentemente quando o deixei ficar temporariamente conosco. Por isso fiquei surpreso quando vi que ele estava enviando mensagens para ela naquela manhã. Nem sabia que estavam se falando. Uma notificação apareceu na tela do meu celular, mostrando a conversa deles. Me chamo Caleb e minha namorada. E eu conhecíamos um Patrick, e ela não conhecia outra pessoa com esse nome. Além disso, seu amigo Patrick, de quem eu sabia, perguntando por outro Caleb, parecia uma grande coincidência. Percebi que na verdade ela estava conversando com meu antigo vizinho, que eu expulsei 2 semanas atrás, por ter ficado por muito tempo. Não conseguia imaginar uma conexão entre minha namorada e Patrick, especialmente considerando que ela apoiou minha decisão de afastá-lo de nossas vidas. Mas a sensação de inquietação persistia, sugerindo que algo estava errado. A ideia de romance nunca passou pela minha mente. Talvez tenham saído juntos para fumar ou fazer alguma outra atividade. Ele tinha potencial para outras coisas, mas estava fixado em se tornar um rapper e gastar dinheiro em estúdios. Sempre voltava para o tráfico de drogas quando perdia o emprego. Mas mesmo nisso, não tinha sucesso, sendo pego e cumprindo penas curtas de prisão. Esse ciclo se repetia incessantemente. Deixe-me pintar um quadro para você. Cresci em uma parte principalmente desfavorecida de Queens, onde meus pais ainda são casados. Enfrentei dificuldades financeiras na infância,
mas nunca passei fome. Sou grato por ter crescido em uma comunidade diversificada que me expôs a diversas culturas. A maioria dos meus amigos durante meus anos formativos era de ascendência africana. Resume a que tarefa. Eu nunca pensei que teria um relacionamento com alguém de uma raça diferente, já que todas as minhas namoradas anteriores eram afro-americanas. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começou há cerca de 1 ano e meio, quando conheci minha atual namorada enquanto trabalhava como entregador. Trocamos comentários espirituosos e, brincando, a convidei para sair, esperando uma rejeição. Me tornei motorista de entrega, o que eventualmente levou ao nosso relacionamento. Ela é uma jovem profissional fantástica em seus 20 anos, com uma bela figura que realça sua beleza. Quando nos conhecemos, ela morava em um bairro chique com uma vizinha. Sou uma pessoa simples que não precisa de muito na vida, apenas dinheiro suficiente para cobrir o aluguel e uma namorada leal que não vai me trair enquanto eu trabalho duro. No início, pensei que tinha encontrado tudo isso em minha atual namorada, e valorizei o tempo que passamos juntos. Após 7 meses de namoro, confiava plenamente nela. Parecia que poderíamos construir um futuro estável juntos, o que significava não mais esbanjar em encontros caros, bares e clubes. Na época, eu tinha um colega de quarto chamado Patrick, mas o contrato estava apenas no meu nome. Patrick tinha um crédito ruim e nenhuma história de aluguel, então não podia constar no contrato. Meu contrato de aluguel terminou após 8 meses, e o da minha namorada estava ligado ao da vizinha. Ambos concordamos em encontrar moradias novas e melhores em cerca de 4 meses, quando o contrato dela acabasse. Era nosso próximo passo em nossos planos como casal. Queríamos morar no East Village ou no Lower East Side, semelhante à área dela. Eu morava em Washington Heights, que ela não apreciava. Felizmente, o trabalho dela ficava no East Village, então combinava com a vontade dela de estar perto do trabalho. Meu emprego de entrega não me prendia a um local específico, mas eu tinha que considerar o apartamento que minha parceira queria, mesmo que fosse 1.000 mais caro que o meu atual. Um apartamento de 1 quarto custava cerca de 3.000 yuan. O plano era dela se mudar temporariamente para morar comigo e com minha vizinha depois que o contrato dela acabasse. Após o fim do meu contrato, nos mudaríamos para o apartamento que ela gostava. Patrick tinha sonhos. Patrick, jovem músico desde os 16 anos, nunca havia alcançado sucesso. Apesar de investir em estúdio, sua música continuava desconhecida, preso em um ciclo frustrante. Sem emprego fixo, optou por vender doces, mas sem sucesso, resultando em atrasos no aluguel. Mesmo assim, permiti que morasse comigo, arrependendo-me depois. Patrick acabou preso e eu fiquei com a responsabilidade do aluguel. Mesmo após várias prisões, deixei-o ficar. Patrick tinha a esperança de seguir na música, mas ao final, minha namorada se mudou para morar comigo. Vivemos em paz por um tempo, até que Patrick saiu da prisão. Ele precisou se hospedar conosco por 2 semanas, o que acabou se tornando permanente. Create sequential group. Fiquei receoso, pois nosso espaço era limitado, mas uma conversa com minha namorada nos fez concordar. Patrick se mostrou educado e discreto, respeitando nosso espaço. No final, ele adaptou-se bem à nossa rotina, tornando-se parte da casa e trazendo novas experiências para todos nós. Nos preparando para dormir. Mesmo raramente o víamos, sabíamos que ele estava lá e valorizávamos seus esforços para manter suas coisas arrumadas. Assim, nem notamos as primeiras 2 semanas passando, mas nas 3ª e 4ª semanas, eu ocasionalmente voltava tarde do trabalho para encontrá-lo assistindo TV com minha namorada. Enquanto não havia nada de errado, achei estranho. Ele sabia quando eu chegaria tarde e cronometrava suas chegadas convenientemente. A princípio, achei que ele tinha um relacionamento amigável com minha namorada, mas eles mal conversavam quando eu estava por perto. Apesar de nossos esforços para manter as coisas limpas, nosso espaço pequeno ainda parecia apertado e sufocante. Conforme a 5ª semana se aproximava, fui ficando cada vez mais preocupado que Patrick tivesse estendido sua estadia além das prometidas 2 semanas.
Eu sentia por minha namorada e a tranquilizava de que ele sairia conforme prometido. Certa noite, deitado na cama, decidi abordar a situação com ela. Queria pedir desculpas em nome de Patrick e aliviar a tensão no ar. Mesmo que Patrick não tivesse causado problemas entre nós, as condições de vida apertadas pareciam impactar nossa relação de proximidade. Já haviam se passado 4 semanas desde que nos aproximamos pela última vez, e senti a necessidade de abordar isso. Queria falar com minha namorada sobre Patrick, ultrapassando sua promessa inicial de 2 semanas. Eu esperava que ela me apoiasse ou pelo menos reagisse. Mas ela simplesmente virou as costas e foi para a cama como se eu estivesse em seu caminho. Refletindo, lembrei que nos 3 primeiros dias depois que Patrick se mudou, nossa vida na cama era normal. No entanto, no 4º dia, ela começou a recusar a intimidade na cama. Considerando que minha namorada geralmente era ativa nesses momentos, achei que seu comportamento poderia ser devido ao desconforto. Durante os últimos 3 dias, enquanto Patrick estava conosco, ela ficou visivelmente vocal durante os momentos íntimos, mesmo sabendo que ele estava na sala. Fiquei impressionado pelo fato de que nos 3 primeiros dias depois que ele chegou, nossa vida na cama era excepcionalmente barulhenta, quase como se ela estivesse em busca da verdade. Confrontei Patrick sobre sua prolongada estada em nosso lar. Surpreendentemente, desde o 4º dia, minha autoestima aumentou significativamente. Minha namorada frequentemente rejeitava a vida de casal, usando a presença de Patrick como desculpa. Era estranho, já que nos primeiros 3 dias ela não havia sido tão cuidadosa. Apesar de Patrick estar na sala, não me importei muito. Mas após 6 semanas, expressei minha insatisfação a Patrick, dizendo que sua estadia havia acabado. Me incomodava que minha namorada continuasse a negar a vida a 2 por causa dele. Percebi sua presença persistente, e parecia ser uma forma deliberada de retaliação. Passaram-se quase 2 meses, e ela ainda usava a desculpa de termos um hóspede em nosso apartamento. Lembrei Patrick de que ele havia prometido sair 1 mês atrás, mas habilmente ele mudou a culpa para outras questões, e me convenceu a deixá-lo ficar mais 1 semana. Além disso, lembrei de várias ocasiões em que tanto Patrick quanto minha namorada estavam ausentes por longos períodos ao mesmo tempo, o que me deixou inquieto. Em um episódio, decidi voltar para casa mais cedo do trabalho por me sentir mal. Minha namorada costumava chegar em casa às 17h30, então fui para a porta do apartamento para destrancá-la. De repente ouvi barulho dentro do apartamento, e temi um arrombamento, já que nem Patrick, nem minha namorada estavam em casa naquele horário. Entrando às pressas, vi a TV ligada. Patrick fingia estar entretido, mas seu comportamento era incomum e desconfortável, evidente para qualquer observador. Enquanto isso, o som de água corrente indicava que minha namorada estava no chuveiro. Essa situação estranha levantou suspeitas, sugerindo que algo duvidoso estava acontecendo entre eles. Embora eu não tivesse evidências concretas, a presença deles no apartamento naquele momento era suficiente para suscitar dúvidas. Além disso, eu tinha certeza de que minha namorada não era do tipo que se envolveria em tal comportamento. Para esclarecer a situação, questionei minha namorada sobre seu retorno antecipado para casa. Sua resposta foi que ela tirou uma folga do trabalho. Suas explicações não convenceram. Convença-me, e fiquei insatisfeito devido à minha saúde precária naquele dia. Não mergulhei no tema tão profundamente quanto deveria, mas não conseguia tirar a suspeita de uma conexão entre eles. No dia seguinte, minha namorada trouxe à tona o assunto da minha conversa com Patrick sobre ele sair. Para minha surpresa, ela agiu como intermediária para ele, sugerindo que estendêssemos o prazo por mais 1 semana ou mais e não o pressionássemos, considerando que estaríamos saindo do apartamento em janeiro. Achei estranho ele usá-la como intermediária para prolongar sua estadia conosco. Ele havia prometido inicialmente apenas 2 semanas, e eu acreditava ser importante para ele cumprir sua palavra. Já havia suportado bastante tempo sem meu cotidiano habitual e vida de cama, e agora ela estava subitamente tomando o lado dele. Essa situação me incomodou muito, e no final, nossa discussão sobre isso não durou muito. Felizmente, ela acabou admitindo que eu estava certo. Às vezes, parecia que eu estava sozinho em minha posição,
e me preocupava que, se permitíssemos, ele se tornasse um parasita permanente, que constantemente dormia no sofá, evitando suas obrigações de aluguel. Às vezes eu desejava que ele estivesse de volta à prisão. Ele tinha o dom de encontrar problemas em tempo recorde e tinha a tendência de se colocar neles. Tudo isso aconteceu em novembro, na mesma semana em que estávamos juntos em busca da aliança de casamento perfeita. Era um evento bem planejado para o qual estávamos nos preparando há várias semanas já. Envolvê-la na escolha do anel tinha o objetivo de garantir sua absoluta satisfação e orgulho em usá-lo pelo resto da vida. Pelo menos era o plano. Já estávamos discutindo a ideia de nos casarmos mesmo antes de ela se mudar para cá. E estávamos planejando minuciosamente nas semanas que antecederam esse momento. Nosso grande plano envolvia assinar um contrato de aluguel para um novo apartamento em dezembro. Eu havia decidido propor no Dia dos Namorados em janeiro, sabendo de seu amor por gestos românticos. Na noite em que fomos nos casar, campainhas tocaram. Finalmente tivemos a oportunidade de estar próximos, após uma pausa de 7 semanas. Foi uma recompensa especial pela compra dos anéis e um lembrete gentil da proximidade que tínhamos perdido devido ao hóspede na sala de estar. A próxima semana intensificou ainda mais meu anseio pelo laço que compartilhávamos. Peguei 4.000 das minhas economias, que totalizavam 400, para comprar o anel de noivado que ela queria. Mantive-o escondido em um lugar onde ela não encontraria acidentalmente para surpreendê-la no Dia dos Namorados. Mas no dia seguinte, minha namorada me lembrou que já fazia quase 2 meses desde que Patrick começou a morar conosco. E essa revelação me pegou de surpresa. À noite, encontrei-me com Patrick e disse firmemente a ele que ele tinha apenas um dia para encontrar outro lugar para morar, ou eu teria que remover suas coisas eu mesmo. Ele alegou não ter para onde ir, o que me enfureceu. Expliquei a ele que não era meu problema. Nesse momento, minha namorada saiu do quarto, e nossas vozes se tornaram mais altas. Eu instiguei fortemente Patrick a parar de depender de mim e encontrar um lugar para morar, ou recorrer à sua família para ajudar. Ficou claro que seus parentes não o queriam por perto devido à sua falta de confiabilidade. E seus conhecidos em nosso círculo social, que como se viu eram de descendência africana, não queriam aceitá-lo. A situação se intensificou, quase chegando a um confronto físico. Eu o avisei que se não saísse do meu apartamento naquela noite, haveria consequências. Decidi entrar em contato com as autoridades para garantir que lidariam com essa situação adequadamente, colocando-o atrás das grades 100. Ex-refúgio com seus familiares, ao invés de viver em um lugar que poderia levá-lo de volta à prisão. Não conseguia compreender sua lógica. Sempre me perguntei por que ele insistia em ficar na região, apesar da falta de oportunidades de emprego e dos altos custos de manter o estúdio para sua carreira musical mal-sucedida. Foi na primeira semana de dezembro que descobri por que ele estava tão determinado a ficar. Estava em um bar com minha namorada, quando o vi discretamente deixando o local. Sua presença ali me pareceu estranha. A situação se repetiu várias vezes em lugares diferentes, e descobri depois que minha namorada estava trocando mensagens de texto com ele. Sua descoberta me fez pensar se ele estava nos rastreando através do GPS, pois ele costumava aparecer nos lugares onde estávamos tentando evitá-lo, tentando entender essa situação perturbadora. Comentei com minha namorada de forma descontraída. Para minha surpresa, ela admitiu que achou o comportamento dele perturbador e assustador também. Descobri que ela havia dado a ele nossa localização, permitindo que se encontrassem secretamente e tivessem relações íntimas em meu carro, enquanto eu esperava dentro de um estabelecimento, totalmente alheio às ações dela. Esse incidente ocorreu durante nossa segunda visita aos pais dela, no interior de Nova York. A primeira visita havia sido desagradável devido à desaprovação do pai dela em relação a mim. Minha namorada me informou que ele preferia que ela se casasse com alguém mais educado do que eu. Embora suas palavras fossem diferentes, suas intenções eram claras. Percebi que era a mensagem que ele queria transmitir. Seu pai, um arrogante e irritável professor universitário, acreditava ser superior a mim. Ele se via como um gigante intelectual. Constantemente me dava palestras
e me tratava como suspeito. Eu não gostava dele, e era evidente que ele achava que sua filha merecia alguém melhor. Apesar dos esforços de minha namorada para fazer seu pai me aceitar, ficou claro que não chegaríamos a um acordo. Ela queria que visitássemos a casa dos pais dela antes do Natal, para que pudessem se despedir de mim antes de eu voltar para a prisão. Antes de celebrarmos as festas juntos, desejei que seus pais me conhecessem. Tentei ser educado com eles, porém eles se mostraram desafiadores. Eles queriam visitar minha namorada e ver onde ela morava agora, mas ela insistiu que esperassem até nos mudarmos para um apartamento melhor, no East Village, ou Lower East Side. Ela temia que, se vissem a condição do nosso bairro e apartamento, ficassem desapontados. Estávamos planejando assinar um contrato para um novo apartamento em 2 semanas, poucos dias antes do Natal. Na semana seguinte, encontrei notificações do Patrick no telefone recém-adquirido da minha namorada. Sem saber a natureza da comunicação deles, salvei uma cópia da mensagem. Minha sensação principal era de confusão, mais do que de suspeita, pois nunca a vi como alguém que trairia minha confiança. Enquanto ela terminava o banho, queria capturar a mensagem como prova. Enquanto dirigia para o trabalho, meus pensamentos estavam ocupados com a dinâmica do relacionamento entre minha namorada e Patrick. Tinha muitas perguntas sobre suas mensagens, especialmente as que envolviam meu horário de trabalho, levantando suspeitas sobre uma possível conexão entre eles. Lembrei-me de como ela costumava ser expressiva vocalmente durante nossos momentos de intimidade, enquanto Patrick morava no meu apartamento. Não conseguia deixar de pensar em como ela escolhia suas roupas quando Patrick estava por perto. A falta de vida na cama, que ela atribuía à presença de Patrick, também pesava em minha mente. Recordava inúmeras situações em que voltava para casa inesperadamente e os encontrava juntos. Pensava em suas aparições repentinamente em diferentes lugares, e em seus desaparecimentos inexplicáveis por curtos períodos de tempo. Gradualmente tudo começou a fazer sentido, e minhas suspeitas sobre o caso deles se intensificaram antes mesmo do fim do meu turno de trabalho. Durante o dia debati com minhas emoções de desvalia, raiva e confusão. Esperava desesperadamente que minhas conclusões estivessem erradas, já que minha vida girava em torno dessa mulher. Caso não tivesse conhecido minha namorada, eu poderia ter ido morar na Flórida. 3 meses atrás, um amigo me fez uma tentadora proposta para transportar carros por $500 diários após descontar os impostos. No entanto, ao perceber o quanto minha relação estava sólida com minha namorada, entendi que seria difícil deixar Nova York e a família dela. Decidi ficar no meu apartamento. Ao receber um aviso de texto, resolvi confirmar minhas suspeitas. Comprei câmeras escondidas de alta qualidade e ótima resolução para monitorar remotamente, através do Wi-Fi, e receber atualizações em tempo real no meu celular. Durante a noite, instalei as câmeras com discrição, as conectando à rede Wi-Fi para comunicação contínua com meu dispositivo móvel. Antes de ir para o trabalho no dia seguinte, verifiquei cuidadosamente se as câmeras permaneciam escondidas e operavam de forma ideal. Estrategicamente escondi as câmeras, certificando-me de que estavam sincronizadas com meu celular. Com horários de trabalho diferentes, esperei alguns dias para capturar algo significativo. Mas fiquei chocado ao ver, meia hora após sair de casa, o sensor de movimento das câmeras disparar. No metrô observei pelo celular Patrick, beijando intensamente minha namorada em meu apartamento. Inconscientemente os viajantes passavam apressados, sem perceber a triste cena. Cena chocante que testemunhava e fiquei parado ali perplexo. Como isso poderia acontecer? Então percebi que Patrick devia estar escondido por perto, aguardando pacientemente eu sair para o trabalho. Minha namorada estava lá completamente nua, envolta apenas em uma toalha branca sobre a cabeça. Fiquei sem palavras, incapaz de compreender a traição se desenrolando diante dos meus olhos. Enquanto me abria caminho pela multidão, minhas pernas enfraqueciam, e eventualmente tive que encontrar um assento na estação mais próxima. Para minha surpresa, eles começaram a ter intimidades bem ali no sofá da sala. Fiquei surpreso e cativado pela facilidade e conforto deles. Era evidente que esse caso vinha ocorrendo há muito tempo, tudo sem meu conhecimento.
A percepção de que estava atrasado para o trabalho de repente me atingiu. Contudo, senti uma estranha indiferença. Parecia que naquele momento minha vida havia perdido todo sentido. Tudo o que eu um dia valorizava estava despedaçado, e me sentia completamente derrotado. A raiva dentro de mim atingiu seu ápice, e fui dominado por um desejo irresistível de buscar vingança contra esses dois indivíduos. Enquanto assistia à gravação da câmera, meu supervisor me ligou subitamente, fazendo a gravação pausar. Fiquei irritado com a interrupção, mas ele questionou meu atraso e alertou sobre possíveis consequências se eu não chegasse em 30 minutos. Essa dúvida e raiva me levaram a impulsivamente largar meu emprego, terminando abruptamente a conversa. Quando meu supervisor tentou me contatar de novo, ignorei intencionalmente sua ligação até o metrô se aproximar do destino. Nesse momento, percebi que eles já haviam terminado suas ações e pensei com arrependimento no tempo que levaria para voltar para casa. Não podia acreditar em tamanha audácia deles. Enquanto o trem do metrô continuava sua jornada, não conseguia afastar os sentimentos de traição e arrependimento que me invadiam. Minha namorada, em quem confiava e amava, tinha me enganado da pior maneira possível. A ideia de que ela tinha ido trabalhar como de costume naquela manhã me encheu de mistura amarga de raiva e desapontamento. Foi um lembrete marcante da minha própria ignorância, falhando em ver a verdade que se desenrolava diante dos meus olhos. Minutos se passaram e a adrenalina que alimentou minha impulsiva demissão de emprego gradualmente dissipou. Foi substituída por uma onda de arrependimento e autoquestionamento. Não pude deixar de me repreender por tomar uma decisão tão precipitada. De repente percebi quão importante era meu trabalho para mim. Lá no fundo, eu entendia que seria inútil tentar recuperar meu antigo cargo. O estrago estava feito e parecia tarde demais para recuperar o que havia perdido. O peso do meu erro pesava sobre mim durante aquele solitário trajeto de metrô. Antes deste incidente, sempre via minha namorada como leal e dedicada. A ideia de que ela poderia me trair nunca havia passado pela minha mente. E agora tive que enfrentar a dolorosa verdade de que ela estava tendo um caso com um homem que considerava amigo. Incredulidade e angústia se entrelaçavam, tornando aquele trajeto de metrô o mais triste da minha vida. Sempre fui gentil com essas pessoas, oferecendo repetidamente minha ajuda mesmo quando sua família o rejeitara. Demonstrei compreensão, mas em troca minha namorada e amigo me trataram cruelmente. Como poderia confiar em uma mulher que teve um caso com meu amigo? A ideia de pedi-la em casamento no dia dos namorados, quando voltei para meu apartamento, parecia impensável. Cedo de manhã, por volta das 8 horas, tirei minhas roupas de trabalho e desabei na cama, chorando como uma criança indefesa. Parecia que todas as minhas conquistas tinham sido apagadas, e eu estava essencialmente começando do zero. Encontrei-me em uma situação difícil. Tinha perdido meu emprego e minha namorada, e agora estava incerto sobre o que fazer quando o contrato do meu apartamento expirasse. Voltar com minha ex-namorada não era uma opção devido à nossa separação, e sem um emprego que pagasse melhor, não conseguiria pagar meu apartamento em 2 meses. Encontrar outro emprego era desafiador, especialmente com tantos candidatos concorrendo às mesmas vagas. Já informei meu senhorio sobre minha intenção de sair, e agora estava em um estado de incertezas. Embora brevemente considerei contatar meu antigo empregador na esperança de ser recontratado, estava bastante certo de que já tinha sido demitido. Mesmo que pedisse desculpas, parecia improvável que isso salvaguardasse a situação com a abundância de candidatos interessados no emprego. Felizmente, a Flórida oferecia um lampejo de esperança. No meio do meu desespero, decidi mudar minhas circunstâncias e procurar um amigo que, junto com sua esposa, administrava uma empresa de transporte de carros na Flórida. Embora ele tivesse me oferecido anteriormente uma vaga de motorista, eu havia declinado devido à relutância da minha namorada em sair de Nova York. No entanto, agora, desesperado por um novo começo, entrei em contato com meu amigo. Infelizmente, ele não atendeu minha ligação, me levando a contatar sua esposa, que desempenhava um papel significativo no negócio. Ela gerenciava o site da empresa, lidava com contas a receber e atendia telefonemas quando seu marido estava na estrada.
Ela me informou que ainda havia uma vaga em aberto e perguntou se eu poderia ir para a Flórida. Concordando, disse que poderia ir visitar o local no dia seguinte. Como resultado, planejei reservar uma passagem para a Flórida. Atualmente tinha $3.500 na minha conta bancária, e ao devolver o anel de noivado hoje, receberia uma compensação de $4.500, me dando um total de $8.000. Enquanto contemplava meu futuro, comecei a sentir um senso de otimismo. A ideia de partir sem informar minha ex-namorada estava se tornando cada vez mais atrativa. Perguntava-me se alguém realmente poderia entender minha situação desesperadora. Recebi fortes recomendações para seguir este caminho, com o principal conselho sendo partir, suportar os choques, abrir mão do desejo por vingança e desaparecer completamente da vida dela. Eu havia ponderado essa ideia por um tempo, mas inicialmente parecia ser muito simplista para mim. Minha raiva tanto por ela, quanto por seu amante alimentava meu desejo por vingança. No entanto, no final, reconheci o aspecto mais crucial. Naquela noite, ao me deitar ao lado dela, pensei nas possíveis razões de sua traição. Poderia ser por ter se envolvido com outro homem, apenas uma semana após sua chegada, talvez em busca de aventura, ou até mesmo por curiosidade, por estar com alguém de outra raça. Não conseguia encontrar outra explicação. Antes de dormir, mencionei que precisaria de uma viagem de negócios de 4 dias à Flórida. Sugeri que assinasse o contrato de aluguel do apartamento enquanto eu estivesse fora, garantindo que assinaria um adendo quando retornasse. Ela concordou. Reservei o voo, o mais caro que já comprei, e parti em direção ao desconhecido. Adquiri. No entanto, apesar do custo, valeu a pena, pois não suportava mais viver no mesmo apartamento que minha namorada. A imagem da infidelidade dela em minha própria cama enquanto eu estava no trabalho me repugnava. Era perturbador perceber que minha namorada estava mais interessada no horário do meu voo, presumivelmente para informar seu amante do momento ideal para o encontro deles. Não pude deixar de me perguntar por quanto tempo ela pretendia continuar esse caso. Tendo uma vez proposto a ela, eu contemplava o futuro. Nossa história continuaria em nosso novo apartamento. Continuaria após o casamento e a formação de uma família. Esses pensamentos me fizeram agradecer por não estar por perto para esses momentos significativos. Sentindo-me desanimado, decidi criar alguma distância dela na manhã seguinte. Disse a ela que precisava sair cedo, mesmo tendo rearranjado a câmera no dia anterior. Para capturar uma melhor vista de nossa sala de estar e quarto, certifiquei-me de salvar uma gravação de vídeo de suas atividades em um disco rígido portátil. Era quase previsível. Assim que saí do apartamento, Patrick, seu parceiro no caso, não perdeu tempo entrando. Suas ações se tornaram rotina. Felizmente, uma câmera oculta e estrategicamente colocada conseguiu capturar suas expressões faciais, seus gritos altos e desagradáveis, e até seus momentos de intimidade. O que mais me surpreendeu foi o completo desprezo pela proteção. Foi inconsequente da parte dela colocar minha saúde em tal risco. Além disso, Patrick havia sido recentemente libertado da prisão, e eu não pude deixar de pensar nas doenças que ele poderia ter contraído lá. Em minha situação de vida instável, eu estava preocupado com os possíveis riscos à saúde, especialmente em relação às doenças venéreas. Com isso em mente, mentalmente anotei que definitivamente faria exames ao chegar na Flórida. Pouco antes de embarcar no voo, consegui entrar em contato com meu amigo, que explicou em detalhes a oportunidade de emprego como motorista. Felizmente, eu já tinha uma licença para dirigir ônibus, então eu precisava de treinamento adicional para aprimorar minhas habilidades. Apesar de não ser fácil atravessar o país inteiro de carro, gosto bastante de dirigir, e o salário é quase 3 vezes maior do que costumava ganhar. Sonho em ter uma casa espaçosa na Flórida com um grande quintal, bem diferente de Nova York, onde a maior parte da minha renda vai para o aluguel. Esse tipo de imóvel não sai barato. Apesar de não ter uma data certa para a minha viagem, tenho tempo suficiente para pensar nos próximos passos. Talvez eu deva seguir o conselho do pai do meu amigo e voltar para a escola assim que tiver economizado o suficiente para a mensalidade. No momento,
Tudo parece incerto e sem solução. Estou sobrecarregado de emoções, o que dificulta tomar uma decisão racional. Tenho gravações em vídeo daqueles 2 dias em que algo inesperado aconteceu, e salvei essas gravações em meu disco rígido portátil. A câmera escondida que usei é ativada quando há movimento, ou seja, só grava quando detecta movimento. A memória da câmera foi suficiente para continuar gravando até eu voltar da viagem de 4 dias para a Flórida. Ao chegar na Flórida à noite, descobri que meu amigo tinha saído para entregas e decidi pegar um táxi até a casa dele. Para minha surpresa, sua esposa estava em casa. Meu amigo e sua família moram em uma magnífica residência na Flórida. E ver a prosperidade deles me encheu de alegria. Crescemos juntos em Queens, então o sucesso deles parecia ainda mais notável. Comparar a casa deles com meu pequeno apartamento em Nova York só podia parecer cômico. De qualquer forma, me senti otimista em embarcar nesse novo capítulo da minha vida, nesse lugar. Durante nossa conversa, meu amigo expressou forte desaprovação por Patrick, a quem ele me avisou para ficar longe muitos anos atrás. Infelizmente, não segui seu conselho. Ironicamente, agora me sinto grato a Patrick por revelar a verdadeira natureza da minha namorada. Se não fosse por ele, alguém mais poderia ter descoberto sua decepção? Quem sabe? Poderia ter sido eu. Durante minha visita à casa de meu amigo na Flórida, decidi rever as gravações da minha câmera à noite. Para meu completo espanto, vi Patrick em minha casa, comendo minha comida, ocupando minha cama e se envolvendo em atividades íntimas com minha namorada na mesma cama. A profundidade dessa traição se tornou insuportável. Inicialmente, planejava abordar isso com ela depois que ela se mudasse para um novo apartamento. Mas testemunhar essa falta flagrante de respeito em minha própria cama me fez perder a paciência. No entanto, percebi que agir por conta própria teria consequências negativas. Pensei em buscar vingança, mas rapidamente reconheci o potencial de repercussão, como acabar na prisão por um longo período. Em vez disso, no dia seguinte, decidi entrar em contato com o pai dela e lhe entregar as chaves do meu apartamento. Meu plano era incluir vídeos que mostrassem a filha dele se envolvendo em um relacionamento íntimo com uma pessoa de outra raça para provocar uma forte reação emocional. Comecei a fazer cópias das chaves do meu apartamento na manhã seguinte. Salvei e transferi. Eri a gravação do encontro íntimo para um pendrive. No mesmo dia, enviei para o pai dela usando um serviço de entrega expressa. Inicialmente tinha considerado contatá-lo diretamente, mas não tinha suas informações de contato. Procurei por ela no site da faculdade, mas só encontrei o número de seu escritório. Liguei persistentemente para o seu escritório várias vezes até que finalmente ele atendeu. Ele me reconheceu e aproveitei a oportunidade para revelar a verdade sobre sua filha. Expliquei que ela havia me pedido para acompanhá-la em uma viagem para visitar parentes, enfatizando que não tínhamos um envolvimento romântico, apenas amigos com benefícios. Era um dos muitos amantes dela, a pessoa com quem ela morava e negociava substâncias ilegais. Informei que, como gesto de boa vontade, tinha feito cópias das chaves do apartamento dela e sugeri que ele a visitasse às 20, o horário ideal. Eu tinha a intenção de mostrar a ele a traição de sua filha e deixar as consequências em suas mãos. Não mencionando inicialmente a presença de gravações de vídeo, fiquei em silêncio após nossa conversa telefônica. Ele parecia chocado com as informações inesperadas que compartilhei. Pensei nas possíveis consequências. Talvez ele achasse que fosse uma farsa, mas com todas as informações que forneci, duvidava disso. Tinha certeza de que, ao receber o pacote, acreditaria em mim, mas não sabia se tudo sairia como planejado. Enquanto ia cuidando dos meus afazeres, aproveitei para me familiarizar com os próximos arranjos de moradia. A esposa do meu amigo me deu informações sobre o funcionamento do negócio deles, me deixando a par da situação. À tarde, meu amigo retornou e saímos para jantar com a família. Para não chamar atenção para minha própria situação, desliguei as notificações da câmera. Porém, por volta das 9 ou 10 horas da noite, algo me incomodou. Discretamente, decidi verificar a câmera enquanto jantava com meu amigo
e sua família. Devido à natureza delicada dessa história, não a compartilhei imediatamente com ele. Ao sair do restaurante, verifiquei meu telefone e fiquei surpreso com o momento esperado para me vingar da minha ex-parceira infiel. Para minha surpresa, o pai dela chegou inesperadamente ao meu apartamento, acompanhado por 3 jovens, de cerca de 25 anos. Supondo que fossem seus filhos ou amigos, mentalmente repassei o cenário. Pareciam surpresos. Quando entraram na sala, minha ex-namorada e seu amante estavam concentrados na TV. Mas seu momento tranquilo foi interrompido quando o pai e vários homens entraram no cômodo. Patrick, de camiseta, parecia confuso, e minha ex-namorada tentou apressadamente se cobrir, permanecendo de roupa íntima. Seu pai começou a repreendê-la, expressando sua decepção com as mentiras dela sobre meu ex-namorado. Naquele momento tenso, parecia-me que eu toliciamente esperava um desfecho diferente. Talvez desejando que a situação pudesse ser resolvida sem recorrer a medidas físicas. No entanto, minha ex-namorada não teve a chance de expressar seus pensamentos. Seu pai categoricamente a impediu de fazê-lo, lançando insultos degradantes a Patrick, alguns dos quais eram demasiado ofensivos para repetir. Observei o olhar perplexo em seu rosto, enquanto seu pai a acusava de trair sua família e exigia uma explicação por suas ações. Sua reação foi verdadeiramente impagável. Ela parecia completamente desconcertada, sem saber por onde começar. Não pude deixar de achar a situação engraçada. E o comportamento frustrado, zangado e arrogante de seu pai era incrivelmente satisfatório de testemunhar. Era difícil suportar ver uma querida criança envolvida em algo que ele desprezava. Seu pai a repreendia implacavelmente, lançando insultos degradantes a Patrick, e parecia pronto para uma confrontação. Com 3 homens o acompanhando, estava claro que ele antecipava o envolvimento de Patrick. Não é de surpreender que ele tenha vindo preparado para qualquer desfecho. No entanto, na primeira oportunidade, Patrick se retirou apressadamente, deixando minha ex-namorada sozinha. Seu pai continuou seu ataque verbal, quase a deserdando, mas sem cortar laços familiares. A parte mais marcante é que eu registrei todo o incidente em vídeo. Depois que seu pai partiu, ela ficou em estado de choque e isolamento. Sobrecarregada de emoção, ela me ligou com lágrimas nos olhos, perguntando ansiosamente quando eu voltaria. Mal sabia ela que eu tinha orquestrado todo esse cenário, rompendo para sempre o vínculo entre pai e filha. Sua relação nunca mais seria a mesma. E ela só poderia me culpar por essas mudanças irreversíveis. Durante nossa conversa telefônica, ela expressou o desejo de confessar algo, mas não pôde discutir isso ao telefone. Aconselhei-a a esperar até minha volta para uma conversa cara a cara. Tentei consolá-la, urgi pedindo a ela que parasse de chorar. Assegurei que voltaria em 2 dias para ouvir seus problemas. Para minha surpresa, na manhã seguinte, ela não convidou Patrick para uma reunião de proximidade. Parecia que a diversão tinha terminado subitamente. Mais tarde descobri que ela não tinha como entrar em contato comigo. Mesmo assim, não pude deixar de sorrir, pois ela mesma tinha causado essa situação. Agora, teria que enfrentar as consequências de seus atos. Recebi os resultados de um teste de DST, que deram negativo. No dia em que eu deveria voar de volta para Nova York, ela finalmente descobriu que eu era o responsável por revelar a verdade. Presumivelmente, sua mãe a informou sobre a situação. À medida que segui para o aeroporto, ela me ligou e admitiu sua infidelidade. Percebi que ela tinha juntado todas as peças. Ela mencionou que eu havia ido a extremos, gravando secretamente e destruindo sua família, o que ela considerava desnecessário. Expliquei como ela tinha arruinado minha vida, especialmente quando estava prestes a me casar. Ela de alguma forma encontrou 2 dispositivos de gravação escondidos e me ameaçou com um processo judicial. Ao meu retorno a Nova York, decidi consultar meu advogado para determinar se ela tinha uma reivindicação válida. Permanece incerto se ela realmente tem uma como desculpa por sua infidelidade. Ela simplesmente atribuiu a um desejo por uma vida de colchão, indicando que Patrick não significava nada para ela. Sua forma de falar sugeriu uma tentativa de minimizar a seriedade da situação.
Parecia que ela esperava que eu seguisse em frente. Deixei claro que nosso relacionamento havia acabado, tudo entre nós terminado. E minha intenção era voltar a Nova York, pegar minhas coisas e depois me mudar para a Flórida. Em resposta, ela ameaçou com ação legal por invasão de privacidade e criação de conteúdo adulto por vingança. Firmei posição e disse para ela ir para o inferno. O único arrependimento que tenho é não ter dado a ela a chance de se explicar. Estou curioso para saber. De acordo com o que entendi, o relacionamento de Patrícia começou provavelmente cerca de uma semana após ele se mudar. Seria interessante ouvir essa história do ponto de vista dela. Atualmente resido na Flórida, onde trabalho com transporte de carros pelas regiões sul do país, fazendo paradas ocasionalmente no norte. As últimas notícias da minha ex-namorada revelam que ela finalmente encontrou um novo companheiro de casa. Seu relacionamento com o pai dela se desfez completamente, pois ele não quer mais saber dela. Quanto a Patrick, seu paradeiro é desconhecido. Sinceramente, não sei, nem estou interessado no destino dele. O que importa é que eu descobri que as coisas terminaram terrivelmente para minha ex-namorada. Após minha vingança e o relacionamento abalado com sua família, ela sofreu de estresse severo e desenvolveu psoríase. Seu corpo e rosto estavam cobertos por erupções dolorosas, causando não só desconforto, mas também uma perda de autoestima. Antes uma bela garota, agora ela passa despercebida pelos homens. E não consigo encontrar em mim mesmo o sentimento de pena por ela, dada a dor e o sofrimento que ela me causou. Esta experiência é semelhante a alguma história que você conhece. Compartilhe conosco nos comentários abaixo. Obrigado por nos acompanhar hoje em nosso canal. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Até a próxima!